privada no sentido de que é meu. E se eu tenho uma loucura privada que eu controlo e me satisfaz, ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, todos nós temos as nossas loucurinhas privadas, que, se bem administradas, não causam mal para ninguém e nos dão prazer. Sim, mexe um pouco com o teu dia a dia nessa pasmaceira, né? Aí tu vive intensidades que são altamente pessoais, e como esse caso que ele disse para mim, eu tenho vergonha até de te dizer, mas vou te dizer porque eu tenho que falar tudo aqui para ti, né? O meu grande prazer é solitário comigo mesmo, já Uhum. que todos esses problemas me tiraram aquela possibilidade de prazer antigo. Pois olha aqui, ó, nós temos aqui uma coisa, né? A gente referiu a isso, e um amigo diz o seguinte: Bea, desculpa falar isso, mas vocês estão comentando, então vamos lá. Vivi com uma mulher durante 2 anos. Antes de vivermos juntos, ou seja, alugamos um AP, mas antes disso, ela tinha uma outra relação. Não era casada, mas tinha uma outra relação e nós nos encontrávamos de forma escondida. Era uma relação, um amor impossível. E tudo era feito de forma muito rápida e com muito medo. Depois que resolvemos ficar juntos e fomos morar debaixo do mesmo teto, Bea desandou de tal forma que nós dois passamos a viver quase como irmãos. E praticamente estava dando certo, até que ela encontrou outro amor proibido. Entendeu? Essa é uma ilustração perfeita de um caso prático, bem pragmático, dos fetiches e das possibilidades de manter relacionamentos onde o desejo e o prazer é de altíssimo nível. Mas tu viu a linha do perigo. O perigo tem que estar presente para que eu possa ter o desejo desabrochado da forma mais intensa possível. E quando as proibições todas desaparecem, desaparece o sentido do desejo. Porque eu preciso, dentro desse meu fetiche de perigo, eu preciso do perigo. Senão não desencadeia o desejo. Quer dizer, todas essas coisas estão vinculadas a identificações arcaicas que só podem ser resolvidas através de uma terapia de profundidade, onde eu vou descobrir por que eu me condicionei no escondido, que o prazer tem que ter perigo em torno. Isso sempre tem que ver com alguma coisa mais arcaica do meu desenvolvimento passado. E enquanto é muito difícil, então, eu fazer essas modificações, porque aí demanda esse tipo de coisa, uma terapia, algo assim, e isso como é uma loucura privada, de fácil administração, entre aspas, né, porque os dois tiveram que se afastar, mas a administração dessa loucura depende de criar um risco e um perigo. Aí eu volto a ter um prazer enorme. E ela fez de novo a mesma coisa, quer dizer, está cheio de repetições assim, que quando eu penso que vou resolver de uma forma mais saudável, entre aspas, o prazer vai embora. E é difícil, mas se o casal perceber que é assim, eles podem tentar continuar essa. Eu não sei, eu fiquei meio espantada, assim, não que eu não soubesse dessa existência de pessoas assim, claro que todo mundo sabe, mas assim, existiria um método, uma fórmula para a pessoa continuar? Porque aqui que eu entendi, ele fala que ela repetiu, ele não. Não, ele parece que, vamos dizer assim, teria a possibilidade de desenvolver um afeto por ela o mais normal possível, porque quando ele a conheceu, ela era uma mulher atraente que tinha esse outro caso e que estava, vamos dizer assim, vivenciando com ele uma coisa boa, e ele, na fantasia dele, que é diferente da dela, ele diz, bom, quando eu conseguir que ela se separe e fique comigo,
eu realizo o que eu mais desejo, que é estar com ela. Então, ele, na fantasia dele, está normal. O grande problema está nela. Ela é que não consegue vivenciar uma relação afetiva estável sem o risco. Por isso, tantas pessoas hoje fazem o que a gente chama de triângulos amorosos. A fantasia do homem é sempre ter duas mulheres, ou uma mulher dizer assim, eu sei que o teu desejo está esmaecendo por mim, quem sabe a gente a três, tu tenha... Então, esses fetiches ativam, mantêm a relação, mas são mais complicados e precisam os dois estarem de acordo com isso. No caso que nós estamos falando dele, ele está normal. Eu me apaixonei por ela, queria ficar com ela e teria um prazer constante com ela. Ela que esmaeceu o desejo por mim e acabou me largando e a coisa ficou sem tesão. Irmãos. Sim, é o termo que ele usa, né? Passamos a ter uma vida como irmãos. Eu te lembro que um caso que eu falei, é um aluno meu da faculdade de medicina que depois de 10 anos me aparece, casado, e traz a mulher, uma mulher dos dois com 30 e poucos anos, 35, 40 anos quase, e ele dizendo, Maia, eu amava a minha mulher, uma paixão incrível, uma tesão enorme, como esse caso que a gente está falando. E aí eu noivei, e eu notei que parou, que assim, que o sexo não era mais tão... Aí eu casei, Maia, nem com o azulzinho adianta, mas eu amo ela, eu gosto de sair com ela, eu gosto de conversar com ela, eu gosto de dormir abraçadinho. Mas eu perdi o erotismo, ela virou minha mãe. Essa é uma das coisas mais comuns. Ela entrou depois conversando comigo e dizendo, mas o que há com ele? A gente era tão íntimo, tão maravilhoso, tudo, e agora sim... ele está completamente impotente. Nesse caso, há uma identificação muito séria dele com a configuração materna, e lá fora, quando ele disse, eu não sou broxa, eu não sou um incompetente, lá fora teve um relacionamento com uma enfermeira e era igual a ele quando começou com a mulher. Então tu vê que esses casos são muito frequentes. Só que são zonas de segredo, porque eu não vou abrir isso para quem quer que seja. Nós aqui estamos levantando hipóteses para que as pessoas, ao se identificar com o que nós estamos falando, busquem soluções ou reconheçam que é assim que as coisas funcionam. Né? E que o que elas estão vivendo não é um crime absurdo, mas que tem uma solução. Basta identificar qual é o problema, que provavelmente vai ser lá na infância ou alguma coisa assim. Que essas loucuras que podem ser vistas como loucuras e a gente não fala para ninguém, porque a maioria das pessoas não tem noção dessas problemáticas na sua raiz mais profunda, que é nosso desenvolvimento. Daí a chamada psicofobia. Ah, tu vai no psiquiatra, tu tá louco. Tu vai no terapeuta porque tu tá louco. Não, a gente está vendo aqui que essas coisas que acontecem nas nossas loucuras privadas são extensivas a todos. E cada um deles, próximos de nós, tem a sua maneira especial de ser, ou melhor, viver essas pequenas loucuras. E ao contatar com outra pessoa, eu posso ter desilusões ou interações muito interessantes, mas que estão sujeitas a esses desenvolvimentos mais arcaicos que eu não tenho acesso. E que me habitam e fazem eu viver isso de uma forma que eu posso até ser crítico. Eu acho que isso é loucura. Mas é uma coisa que, se nós entendermos assim como nós estamos falando, cada um de nós será capaz de resolver melhor, sem preconceito, sem ansiedade, sem depressão e sem se autoculpar. Existe diferença entre mania e toque? Eu acho que depende da visão. Mania são coisas assim obsessivas. E o toque é a neurose obsessivo-compulsiva, né, que se chama resumidamente, em que eu tenho manias repetitivas. Tudo que for repetitivo, tipo mania,
pode ser considerado como TOC, quer dizer, neurose obsessivo-compulsiva. Ela pode ser grave, média ou uma neurose simples, que olha, eu tenho que lavar as mãos pelo menos 2 vezes, às vezes 3. Eu tenho que ver se a minha porta está fechada 1, 2 ou 3 vezes. Eu tenho que arrumar minhas roupas de uma forma bem organizada. Eu não suporto desorganização. Então tu vê que nós estamos em zonas onde a minha loucurinha privada é administrável e não dá problema para ninguém. Agora, se como uma paciente minha que para chamar o homem para arrumar o banheiro dela não dá porque ele teria que passar por sacolas e sacolas que estão emperrando a estrutura da casa, aí não dá, né? Então aí nós estamos dentro de um toque obsessivo e que tudo que ela vê tem que ser guardado e não pode ser lixo. Então, nós estamos conversando sobre as coisas que são praticamente, pode-se dizer, normais e que por serem excessivas em algumas pessoas passam a ser um problema. Que podemos chamar de neuroses pessoais de cada um, né? Uhum. Então, ir arrumar, ir ver se fechou a porta 3, 4 vezes antes de dormir, não vai causar problema nenhum se a pessoa não ficar completamente neurótica. Sim, são coisas assim que eu preciso repetir N vezes, aí eu começo a ter uma vivência de vida problemática e que eu começo a gastar um tempo enorme para realizar procedimentos de verificação constantes, aí eu gasto uma energia enorme, um tempo enorme que então começa a atrapalhar a minha vida, né? É mais comum do que se pensa a chamada mitomania, que é a mania de mentir? Não, essa eu acho que é extensiva a todos, né? A mitomania pequena, de pequenos problemas ou pequenas necessidades narcísicas de eu me colocar, vamos dizer assim, numa posição de sonegar certas informações que não interessam. Então, eu teria que ser um pouco mentiroso em relação ao que eu faço ou que eu sou. O Facebook é uma das mitomanias mais comuns hoje, né? Eu estou sempre mostrando algo que, na realidade, se alguém estiver perto de mim, vai ver que não é bem assim, né? Então, eu acho que o Face seria a vitrine ideal, mentirosa, de mim mesmo. Aqui uma amiga me diz assim, ó, minha sobrinha, de repente, ficou doente com dor de estômago e vomitou uma bola de cabelos. E daí os pais descobriram que ela comia os cabelos. Isso pode acontecer de novo? Aí é um distúrbio neurótico também, que teria que se descobrir por quê. Porque se não houver uma terapia, um tratamento e uma descoberta de essa motivação que a leva a tirar os fios de cabelo e colocar na boca e comer, por que ela faz isso? Aí teria que se descobrir que dinâmica é essa que a leva a fazer isso. O roer unhas, por exemplo. Claro que o roer unhas simplesmente não acontece nada no sentido da saúde. Mas tem pessoas que roem unhas que chegam a sangrar, né? Eu conheci um político assim. É pela ansiedade enorme que tem. Agora, qual é a raiz da ansiedade que nos faz agir de formas estranhas? Esse é o caminho de descoberta e que só pode ser através de uma terapia, porque esses estados são altamente secretos para mim mesmo, né? E a pessoa mais capaz de entender, então, essas dinâmicas escondidas ou ocultas, é que nos dão condições como eu sempre falo aqui contigo, quanto mais se fala de diversas formas sobre um determinado assunto,
Nós abrimos portais onde a pessoa, ao entender melhor e ficar mais informada